Aleluia. Permita que o Espírito Santo ministre no seu coração enquanto nós estivermos aqui pregando, amém? Eu orei hoje por você para que você fosse tocado aí onde você está com o poder da palavra. A palavra, ela tem poder. Quando tem um ambiente como esse, a própria palavra, ela tem poder para tocar você e você vai ser cheio do Espírito Santo ouvindo a palavra. Eu sou o pastor Francisco Vasco, estou em Belo Horizonte há 2 anos, então temos vivido dias poderosos. O único pedido que eu vou te fazer agora, antes da palavra, é se você ainda não me segue nas redes sociais, entra lá, Francisco Vasco 1, não torço para o time do Vasco e nem para nenhum outro. Fique em paz então, se você é do Rio de Janeiro, apesar que eu estou em São Paulo, mas eu tenho que falar isso, porque toda vez que eu vou num lugar, tem gente que às vezes por causa do nome, ele acaba tendo problema. Então abre o coração aí, amém? Hoje eu quero falar com você sobre acesso. Se esse é o ano das portas abertas, nós precisamos de acesso. Você sabe, acesso é algo importante na vida. Somente tolos não ligam para acesso. Somente pessoas tolas é que não valoriza acesso. É quando às vezes você é convidado para entrar numa sala onde tem um grupo de pessoas. O pastor Aloysio mesmo um dia disse isso, que se ele tivesse a oportunidade de estar com alguns líderes mundiais, ele falou que não perderia isso por preço algum. Na verdade, pagaria para estar lá. Eu fico pensando quantas pessoas pagam muito dinheiro para ter acesso. Porque acesso é importante. Acesso pode trazer conexões para você que pode mudar a sua vida. Acessos podem colocar você em lugares que talvez você nunca imaginou, mas porque você teve acesso, olha você também tendo oportunidades. Eu quero hoje despertar isso no seu coração, a importância de você entender que no ano das portas abertas, Deus vai dar para você acesso. Prepare para acessar coisas que você não acessou ainda. O principal acesso é a revelação na palavra, é você olhar e falar, uau, eu estou tendo acesso à revelação. Isso também é poderoso. Eu quero iniciar contando um exemplo para você de que aconteceu comigo, para você estar na sua cabeça muito claro o que significa acesso. Eu fui convidado por um grande pastor, amigo meu. Ele organiza uma conferência em Brasília todos os anos, uma conferência profética internacional, tem grandes pregadores, músicos. Ele é um grande líder, Deus o tem levantado, nas redes sociais também tem um belo trabalho. E geralmente, o pastor Fernando sabe disso, ou eu estou pregando em conferência, ou eu estou organizando conferência. Então é raro chegar e participar de uma conferência onde você se assenta, fica ali. E aí ele me convidou, amigo, por favor, é prestígio para mim que você vá na conferência. Eu falei, será? Acreditei. Falei, vou então na sua conferência. E aí me programei e ele falou, quando você chegar lá, você vai me ligar que está reservado para você as entradas. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei para ele na hora que eu estava aproximando do lugar, nada. Na hora que eu cheguei, aí eu sou vida resolvida, eu sou prático, eu vou ficar insistindo. Falei, eu já organizo o evento, eu sei como que é, o cara deve estar a 1000, deve estar lá dentro. Cheguei e falei, olha, eu vou falar com uma pessoa apenas. O pastor aí deixou para mim aí? Não deixou nada não. Uma moça foi um pouquinho dura comigo assim. Não é que eu sou mimizento não, mas ela foi um pouquinho sem educação mesmo. Mas falei, tá tudo bem também. Procuro ser benigno. Falei, a pessoa deve estar atribulada, tanto problema que deve ter dado. Tá tudo certo. Para mim está tudo certo. Aí fui na bilheteria lá, no lugar que estava fazendo as inscrições. Paguei a inscrição, estava com 2 discípulos. E aí, na hora que ele me viu, ele ficou louco, falou assim, o que você está fazendo? Falei, te liguei, mas fique em paz, você está ocupado. Não, eu deixei a credencial aí. Aí virou para essa moça e falou, ele é o pastorzão que eu falei. Igual o pastor Sérgio me chama de pastorzão. Aí aquela menina que me distratou agora me viu com a credencial assim. Eu falei, vai? Não sabe quem sou eu? Minha vitória tem sabor de mel, mexe comigo. Brincadeira. E aí ele colocou essa credencial. E aí ele falou, você pode, eu até vou fazer um evento, eu quero usar essa credencial, um negócio bonito, dourado, sem exagero, bonita mesmo. Ele investiu na credencial. E aí eu tive agora acesso a todos os lugares. Então, o que o Senhor falou comigo naquele dia? Por causa dessa credencial, você tem acesso. Não depende de quem você é. As pessoas nem sabem o que você conquistou, nem quem é você. Elas olharam
para a sua credencial. Eu quero dizer para você hoje, o Espírito de Deus tem colocado credenciais em você. Não importa se você é o melhor, se você é o mais sabido, o mais rápido, se você é o mais talentoso. Tudo depende de Deus colocar uma credencial em você. E essa credencial vai dar novos acessos para você. E você sabe o que aconteceu? Eles estavam lá na sala, tinha um pregador americano, nunca vi o cara na minha vida. E aí eu falei, olha, se eu tenho acesso, o pessoal, vamos embora, vai ficar tarde. Eu falei, que fique, se precisar eu durmo aqui. O irmão me deu uma credencial para eu entrar nos lugares, não, eu vou lá. Na hora que eu entrei na sala, esse pregador, e o cara é um profeta, ele flui muito no ministério profético, e ele me viu, ele estava comendo ali na sala VIP, depois da ministração, aí ele disse, esse é o homem. Ele falou só isso, esse é o homem. Ele disse que Deus tinha mostrado isso para ele, ele procurou lá, não viu, e aí aonde que ele me encontrou? Lá na sala. Quando Deus quer abençoar você, Deus vai colocar uma credencial em você, para que você tenha acesso. Por isso, seja espiritual para perceber que Deus tem acessos para você em lugares. Não seja natural. Tem gente que é muito natural. Não, vamos sair mais cedo, porque senão a fila vai estar grande demais. Aí perde acesso. Ou se você está no lugar, vamos com tudo. E aí esse camarada falou só isso. Aí eu pedi licença para ele, peguei meu celular e gravei a profecia dele, 5 minutos e 17. O cara falando de coisas que iriam acontecer na minha vida, no meu ministério. Na ocasião falou até mesmo de coisas que ia acontecer com o pastor Naor. Eu mostrei para ele, realmente aconteceu. Logo depois fui levantado como pastor de governo, como supervisor. Coisas começaram a acontecer. É óbvio que ele foi um instrumento de Deus para preparar meu coração para isso. Até situações que iriam se levantar, ele falou, vão se levantar espíritos políticos falando que você não era o mais capacitado, nem era o melhor, mas fique em paz. Você é como Davi, você tem humildade no seu coração e Deus viu o seu coração. Tudo por quê? Porque alguém liberou um acesso. Eu quero começar declarando na sua vida, 2024 será conhecido na sua vida como o ano do acesso. Tem pessoas aqui que vão ter viagens proféticas. Tem pessoas aqui que vão ter reuniões onde você será colocado. E quando você for colocado, lembra dessa palavra. Aquilo foi o que ele falou. Foi o acesso que Deus me deu. Você vai ter acesso na sua faculdade. Acesso para conversar com pessoas. E quando você chegar lá, lembra de algo. Não tem um espírito de covardia nem de temor. Mas eu tenho espírito de poder. Se Deus me deu acesso, eu vou falar na unção do Espírito. E vou falar com autoridade. Diga amém sobre isso. Eu creio que esse será um ano de muito acesso na sua vida. Isso é acesso. Eu quero falar então 3 coisas que liberam acesso na sua vida. Quantas coisas? Primeira coisa que libera acesso na sua vida é honra. Você jamais terá liberalidade para acessar o que você não celebrou na vida do outro. Sabia disso? Você jamais terá liberalidade para acessar algumas coisas se você não celebrou isso na vida do outro. Quantas pessoas querem ter coisas, mas ele nunca celebra isso na vida do outro. Ele nunca honra o outro. Sabe, eu vou falar para você, honra libera acesso. Honra libera acesso. A liberalidade de algumas coisas na sua vida acontece quando você literalmente honra quem veio antes, honra quem está à frente, honra quem chegou primeiro. Você sabe, o contrário também é verdadeiro. Você não tem legalidade para acessar aquilo que você não honra. Qual um exemplo disso bíblico? Eu gosto de falar as coisas e dar um exemplo bíblico. Eu quero mostrar isso para você. 2 Samuel capítulo 6, versículo 15. Sei que diminuiu um pouco a euforia quando a gente fala desse assunto, mas aleluia, nós vamos lá. Isso é fato. Você jamais terá autoridade, liberalidade para acessar coisas que você não celebrou na vida do outro. Eu fico assim espantado, pastor Fernando. Tem irmão que está num discipulado onde o discipulado dele, os outros amigos, colegas, já participaram de 4, 5 multiplicações. Ele nunca foi em nenhuma. Como que ele quer acessar uma multiplicação se ele não participou de nenhuma?
Ele não vibrou com o amigo dele, na época do amigo dele. Ele não projetou. Gente, eu estou aqui na multiplicação do meu irmão, tal, da nossa célula. Entende? Não houve essa honra no coração dele. E honra não é só para cima não, tá? Nós honramos para cima, sim. Honramos também para o lado. Honramos também para baixo. Você também deve honrar os seus discípulos. Honra que é só para cima é império. Deus não está nisso. Nós honramos também o colega. Nós celebramos o outro. Nós louvamos quando Deus faz algo na vida dele. Olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel 6,15. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando aonde que ela estava? Pela janela. O marido dela foi atrás da presença e ela ficou em casa na janela. Cuidado com o distanciamento. O distanciamento vai produzir a segunda coisa, desonra. Nós estamos no mover, estamos no Holy Fest, estamos num grande momento. Aí tem gente que está distante. Tem gente que está distante. O distanciamento vai produzir em você, sabe o quê? Críticas. Desonra. Nossa, foi um mover, essa foi a melhor. Aí quem está distante diz o quê? Eu acho que você está exagerando. Não, acho que nem foi não. A melhor foi em 2000 e tanto. Por quê? Por causa do distanciamento. Olha só, o marido dela foi buscar a arca e ela estava onde? Na janela, olhando e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor e desprezou no seu coração. Ela fez o quê? Desprezou no seu coração. Olha o versículo 20 agora, versículo 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse, olha o que ela disse para ele: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas dos seus servos, como se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo de Israel, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e humilharei aos meus olhos. E quanto às servas, de quem você falou, delas serei o quê? Honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Cuidado com a desonra. Eu sei que nós estamos falando de muitos outros assuntos, mas temos que falar de alguns assuntos também. A honra libera acesso para você. Você quer acessar algumas coisas? Celebre com alguém que acessou isso antes. Honre ele. Pergunta para ele como que é. Conversa com ele. Senta com ele. Aprende com ele. É muito ruim ver o pessoal falando, parece que alguns ministérios, a glória já passou deles. Não fala isso. Vai aprender coisas, eles têm coisas para te ensinar. Honre eles. Eles literalmente quebraram um pedra, um caminho que talvez hoje nós fluímos nele, que se fosse para nós quebrarmos, nós talvez teríamos dificuldade. Eles vieram antes e quebraram. Então eles têm um poder na história, eles têm na verdade, sabe, um legado nesse tempo, eles têm um legado diante de Deus pelo aquilo que eles fizeram, mas aí tem gente que simplesmente quer desprezar isso. Tome cuidado com isso. Aquilo que você não celebra, dificilmente você vai acessar. Você celebra a unção na vida do seu líder? Você celebra a unção na vida dos meninos, dos irmãos aqui que ministraram louvor? Uau, que unção! Que realidade, que presença, sabe, você tem aquela atitude de projetar isso, quando nós temos esse coração, você sabe, o Senhor libera acesso para você. Eu lembro mesmo de quantas vezes, sabe, eu graças a Deus hoje tenho a oportunidade, agora mesmo, eu estou chegando acho que é a 9ª ou 8ª palavra, eu não tive assim, como atender todos os convites, até mesmo porque eu tenho focado muito, o pastor Fernando é testemunho disso, a gente conversa bastante lá na igreja local. Eu tenho muitos convites, se eu quisesse eu pregava muitos eventos até fora da Vinha e da Videira. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é uma marca na minha vida. Eu sempre celebrei os pregadores,
eu sempre sentei na frente para anotar. Eu amo ouvir pregação, eu amo saber como que esses camaradas fazem, eu amo ouvir outras pregações. Pastor Fernando é testemunho que eu mandei uma mensagem para ele perguntando que horas o pastor Naô vai pregar. Mandei ou não mandei? 2 vezes. Ele falou, não, foi ontem. Por quê? Porque eu estava comprando o meu voo. Falei, se tiver como eu vou chegar antes, porque eu quero ouvir ele pregar. Sabe, foi tantos momentos, às vezes, de estando com ele em pregações de lugares, que eu falava assim, ó, ele vai gritar agora. Ele gritava, o povo ficava com susto. Por quê? Você vai celebrando na vida do outro. E o que vai acontecer? Aí agora você começa também a receber convites. Você começa também, sabe, a fluir nessa mesma unção. Por quê? Porque você demonstrou um coração de honra. Mical estava distante, não celebrou o que Deus deu para o marido dela. O marido dela era rei. Olha só, foi buscar a presença e ela estava distante. Cuidado com distanciamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, cuidado com distanciamento. Fala para ele, mantenha um coração de honra. Isso é poderoso. Segunda coisa que libera acesso na sua vida, qual que é a primeira? Honra. A segunda coisa que libera acesso para você em 2024, favor. O favor libera acesso. Aquilo que às vezes você não consegue com a sua influência, com a sua força, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, a mão poderosa de Deus, que é o seu favor, coloca você lá. Você não era o mais inteligente, não era o mais veloz, mas o favor tem poder para fazer isso na sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida que 2024 você será surpreendido pelo favor. Sabe aquele lugar que você tinha sonho, desejo de ir, de talvez um dia conhecer? O favor vai colocar você lá dentro, porque Deus ama fazer isso. Você precisa crer no favor. Eu quero lançar mão de 2 exemplos aqui de coisas pessoais. Não me interprete mal, eu falo isso com muita pureza no meu coração, para gerar expectativa em você, para você olhar para mim e falar assim, se isso aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Alguns anos atrás eu ouvi um adolescente da igreja, e crianças e adolescentes são muito sinceros, né? Foi um dos elogios mais sinceros que eu recebi. Ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu tenho orado da seguinte maneira, Deus, se o Senhor usa até o pastor Francisco, me usa também, Senhor. Falei, ok. Até ele? Eu falei, ok. Glória a Deus, pelo menos eu estou sendo inspiração para alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que crer que o favor pode fazer coisas que às vezes o seu dinheiro não consegue. Muitos de nós ficamos responsabilizando os nossos pais. Ah, se o meu pai estivesse fazendo isso. Mas a identidade que você tem que ter é que você é filho. Você não é refém do que aconteceu com você no passado. Tudo que você precisa é crer que a boa e poderosa mão do Senhor pode te colocar lá, pode te dar acesso. Eu gosto de construções. E teve uma época que eu comecei a ver algumas coisas, e aí o link que eu estava lendo me jogou, falando que naquela ocasião, naquele ano, 1/3 dos guindastes do mundo estava em Dubai, por causa da construção de Dubai, que eles não fazem nada normal, tudo tem que dar uma retorcida no negócio. Aí eu viajei naquele negócio, e fui indo, e fui naquilo e tal. Como eu já tinha ido a Israel uma vez, eu falei assim, eu quero ir para Dubai. Só que muitas vezes nós falamos, eu quero, e nós não temos a ousadia de olhar isso na internet. Quanto que custa? Eu vou atrás disso. Então nós só falamos assim, ó, eu quero, mas é um eu quero vago, porque é o eu quero que não produz algo em você. Literalmente, daqui a um pouco eu vou te mostrar isso. Não é fé. A fé é quando você diz eu quero e você vai em direção a isso, mesmo não tendo condições. Aí eu falei, eu quero ir em Dubai. Aí acessei lá a internet, olhei os valores, falei, uau. Falei, eu vou nesse lugar. Aí minha esposa falou comigo, falou, estou lembrando da sua mãe, que minha mãe falava isso, meu filho, viva a realidade, você parece que tem mentalidade de gente rica. Eu falei, mãe, eu vivo a realidade, só que não desse mundo, a realidade do mundo da fé. É a realidade da fé.
Exatamente, eu vivo nessa realidade. Estava falando até com o pastor Sérgio que eu vou escrever no segundo semestre agora um novo livro sobre a fé, um livro maior, com testemunhos de coisas que Deus tem feito assim poderosas. E aí eu falei, eu vivo nessa realidade. Aconteceu que, passado 1 ano e meio, o pastor Aloísio resolve ir para Israel, passando por Dubai. Na hora que saiu, o valor era maior. Eu falei, minha oportunidade. Se aproximou, então é minha oportunidade. Aí ele chegou na reunião e falou, olha irmãos, infelizmente dessa vez não vai ter como a gente ajudar fazendo um preço, porque as passagens estão altas, o dólar também e tal. Então infelizmente não vai ter como, porque o pastor é muito generoso, ele sempre ajuda naquilo que ele consegue. Eu falei, mas eu só preciso crer. O favor de Deus pode liberar esse acesso para mim. E eu orei, e as vagas foram fechando. Eu falo para você, na presença de Deus, faltando 9 dias para a viagem, uma pessoa que tinha ouvido uma pregação minha, e nessa pregação eu liberei uma palavra, e ela disse que pegou essa palavra, é de Deus para mim. E aí ela foi abençoada, ela disse assim, Senhor, como que eu posso fazer para retribuir, abençoar ele, porque eu fui abençoado através da palavra dele. Se isso acontecer com você, não resista ao Espírito, amém? Eu fico na liberdade, né, Fernando? Estou brincando. E aí, esse cara falou assim, aí a mulher dele, eu falei, tá vendo, essas Saras são mulher de Deus, ouça a sua mulher, falou, por que você não dá uma viagem para ele, para Dubai? Aí ele falou assim, será que ele vai querer? Eu falei, eu sou humilde. Eu quero essas coisas. Eu sou humilde. E aí, acredite em mim. E aí, ele falou assim, ó pastor, resolvi dar um negócio para você aqui, não sei se você vai gostar não, aquele jeitão meio goiano assim dos irmãos ali. Falei, o que foi, irmão? Minha mulher falou que você ia gostar, estou dando uma viagem para você para Dubai. Bateu assim, falei, Dubai? Quem? Asmei essa viagem. Falei, que é isso? Sabe quando você fica igual uma criança? Porque aquela viagem representava não somente algo onde eu queria conhecer, ela representava o seguinte, você não tem condição, mas o favor pode te dar acesso. Aí, ele comprou a penúltima, se você está achando que é milagre, não vai ter mais milagre, ele comprou a penúltima passagem, aí depois teve só mais um irmão, então foram as mais caras. Aí aconteceu que mudaram o roteiro, além de ir para Dubai, nós também fomos para a Jordânia. Cara, você conhecer Petras, você conhecer a Jordânia, e aí o que aconteceu na Jordânia? Chamaram o meu nome, a moça lá do check-in chamou meu nome, pastor Mauro estava do meu lado, Mauro Estival, e aí ele falou assim, ixi, quando chama o nome assim é porque você vai ficar. Eu tenho uma característica que Deus me deu, não é mérito meu, é dom, é graça de Deus, qualquer situação eu tenho uma perspectiva positiva. Eu falei, não, pelo contrário. Eu li também que esse ano a Emirates é a melhor empresa do ano, eu falei, eu vou voar de Emirates, e por que eu não posso pedir para Deus uma classe executiva? Eles trocaram o meu bilhete. A mulher chegou e falou assim, senhor Francisco Júnior, Francisco Freitas, o final. Aí sempre quando chama assim, eu dou aquela posicionada, né? Identidade de filho. Levantei, sim. Aí ela pegou, pediu meu bilhete, eu peguei meu bilhete. Quando eu olhei, falei, nossa. Aí ficou ele assim pro Mauro. Falei, Mauro, eu vou deixar você ler. Ele falou, não acredito. Sabe o que aconteceu? Presta atenção aqui no favor. Deu overbook. É overbook? Eu esqueci essa palavra. E aí o que acontece? Como eles tinham que, você não pode ficar, eles vão presentear quem pagou mais caro. Aí eles pegaram as últimas passagens que pagaram mais caro e colocaram esses na executiva. Às vezes você pensa que o seu ficou por último, que Deus está demorando demais. É porque Deus vai promover você a algo muito especial. Isso tem nome. Favor libera para você acesso. Acesso. E aí eu estou indo lá, os caras colocaram o tapete vermelho, sério, você entra primeiro. E aí a mulher perguntou lá para mim, o que o senhor quer? Eu falei, traz tudo. O que eu não comer eu tiro foto para publicar, coloca tudo aqui. Champanhe, champanhe, água com gás, pode ser sem gás, qualquer coisa. Brincadeira, eu tive a postura. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que eu estou te contando isso? Estou falando de coisa natural, viagem já passou. Mas também tem coisas espirituais.
Favor libera para você acesso. Falei que eu vou contar 2 exemplos para edificar a sua fé. Não me interprete mal. Eu tinha um desejo muito grande de conhecer um ministério no Brasil, que na época eles estavam arrebentando, crescendo, avançando. E aí, Deus tem essas coisas comigo. Quem anda comigo, são os meus amigos, percebem isso, que eu tenho a oportunidade de ir a lugares, de ministrar em lugares que não tem a ver comigo. E Deus gosta de fazer isso comigo. E eu sou em paz porque eu entendi a maneira como Deus trabalha. Para alguns, Ele trabalha dessa forma. O pastor Naô foi convidado, e aí ele falou, fiquei sabendo que você queria muito ir lá, você quer ir comigo? Eu falei, quero, pastor. Aí ele foi. Uma grande conferência no Brasil, ministério deles muito grande, reconhecido nacionalmente. E aí vários pregadores, só pregador. Aí o pastor Naô ia pregar na quinta à noite, sexta de manhã e sexta à noite. E aí comprou minha passagem, nós estamos indo. Na quarta-feira à tarde ele me liga, Vasco, é o seguinte, teve uma situação que aconteceu aqui em Goiânia, o pastor não quer que eu viaje, eu vou ter que ficar aqui. Então é o seguinte, para não tiver que mudar 2 passagens, você vai na quinta. Aí eu falei, eu vou, tranquilo. E fui. E aí chegando lá, estou lá, o irmão me recebeu, né? Me levou para o hotelzão 5 estrelas, levou, sério, almoçamos num lugar bonito, aí o cara ficou assim, e aí me perguntando um pouco da minha história. Aí eu estou indo no hotel, quando foi mais ou menos, acho que umas 1h40 mais ou menos, o pastor não me liga. Eu falei, Vasco, tudo bom? Bom, é o seguinte, o pastor ligou aqui e disse que não tem ninguém, rapaz, que eu era o único pregador na quinta-feira para pregar, e ele perguntou se eu não, se esse discípulo meu, que era você, não poderia ficar aqui para pregar. Eu falei que você vai pregar, que você tem uma palavra boa demais, e que eles não vão arrepender. Falei, e o que o senhor falou? Eu falei tudo isso. E o que eles falaram? Falou que então não tem ninguém. Vai você mesmo. O favor faz isso, gente. Não somente te dá acesso de um lugar que você queria, sonhava em conhecer. Aí de repente eu vi, até a maneira do cara me apresentar. Então, irmãos, nessa noite vai pregar Francisco Vasco. Ele é homem de Deus. Acho que eu não conhecia nada, não sabia nada, né, da minha bio. Ele tem uma boa palavra. Aí eu falei, termina logo, vai orar, deixa eu pregar, porque senão o trem vai ficar ruim. E aí eu preguei. Mas naquele dia, às 4 horas depois que ficou o restante lá no hotel, nem água eu bebi. Falei para minha mulher, mandei mensagem para ela, falou assim, para de brincadeira. Eu falei, eu sou de brincar, eu sou um homem sério. Ela falou, o que você quer que eu faça agora? Eu falei, ora, coloca até os animais vão jejumar em casa, ninguém come, não bebe nada, jejum de Esther. E eu preguei, a graça de Deus me alcançou, uma unção veio. Sabe o que aconteceu? Eu lembro até hoje a palavra que eu preguei, sobre investimento, investir em pessoas. O líder daquela igreja principal, o pastor, não estava lá, ele estava em viagem. Ele ficou sabendo, sentou e ouviu minha pregação. Depois resolveu mandar uma mensagem para mim agradecendo e falou, no ano que vem você vai voltar para pregar. Aí agora eu estava no cartaz. O homem de Deus, só isso também. Então deixa eu te falar uma coisa, quem eu era, continuo sendo, quem você é. Talvez você está olhando, pensando que isso acontece com pessoas que têm um chamado, que são pessoas especiais. Você não tem ideia do que o favor pode fazer por você. Você não tem ideia do que o favor pode fazer por você, se você acreditar que o favor libera acesso para você. Você não tem poder, você não tem ideia do quanto o favor tem poder para glorificar Deus, glorificar o nome dEle através da sua vida. Você não é o mais sábio, talvez o mais inteligente, nem o mais esperto, nem o mais forte, como diz a palavra, mas tudo depende de Deus olhar para você e dizer, vou manifestar favor na sua vida. Então eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai levantar nessa igreja, vocês serão conhecidos aqui nessa cidade como um povo que tem favor, e porque tem favor, tem acesso liberado para você ministrar em lugares, tem acesso liberado em empresas, tem acesso liberado de promessas, sabe, de financiamentos, de liberação de finanças, de coisas que vão acontecer. Tudo isso porque você é bom? Não! Tudo isso por causa do favor de Deus na sua vida.
Porque o favor libera para você acesso. Talvez antes você procurava as coisas, agora o favor vai fazer com que as pessoas procurem você. Vão procurar você, vão lembrar de você. Agora mesmo alguém vai estar falando de você sem você saber. Alguém vai dizer, dá uma oportunidade para ele. Ele é homem de Deus, ele tem uma boa palavra, ele canta bem, ele tem um coração, ela tem uma boa habilidade. Dá para ela uma oportunidade para trabalhar aí. Alguém vai falar de você. Eu quero declarar que 2024 não será um ano normal, será um ano extraordinário, um ano de ter grandes conquistas, um ano de experimentar, de lugares de viagem que você decidiu falar, eu creio que isso vai acontecer, e é isso que vai acontecer, porque Deus ama fazer isso, irmãos. Deus ama fazer isso. Isso também glorifica o nome dEle. É quando Ele olha e diz, vou manifestar favor na sua vida, vou colocar credencial em você, vou dar para você acesso. Muitos de nós ficamos presos ao passado, a coisas que aconteceram, ficamos nos comparando. Não, mas isso não é para mim. Cada vez que você fala, não, quem sou eu para ir para um lugar desse? Mas isso afasta de você. Você entendeu o que eu falei? Cada vez que você diz, não, isso não é para mim, isso afasta de você. Muda a sua forma de falar. Muda a sua forma de falar. Creia, isso é para mim. Eu creio, esse é o ano que Deus vai manifestar favor na minha vida. Repete assim, eu creio que nesse ano Deus vai manifestar favor na minha vida. Que vamos ser honestos, nós falamos do favor. O que é o favor? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Precisamos ver isso acontecer na nossa vida, de forma simples. Precisamos clamar por isso. Precisamos falar, Senhor, faz isso. Precisamos crer que Deus é poderoso, pastor Fernando, para te dar um prédio, em nome de Jesus. Você vai ganhar fé para ter um prédio, e vai ser favor, porque tem tanta gente rica lá. Não, é o favor faz isso. O favor pode fazer isso na sua vida. O favor vai fazer isso na sua vida, no seu ministério. Ah, mas não é nosso foco, mas às vezes está no coração de Deus isso para vocês. Por quê? Porque Deus ama, sabe, surpreender os seus filhos. Você crê que Deus quer te surpreender? Você tem fé para orar esse ano por coisas grandes? Que às vezes você não tem condição. E às vezes, no conselho da sua vontade, Deus já estava preparando aquilo para você. Algo que você falou, nossa, um dia eu só quero ir num lugar desse. Deus está falando, não. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Põe para mim aí Efésios 3:20. Então você está pensando uma coisa, o favor está pensando em algo muito maior. Você está pedindo uma coisa, o favor está pedindo algo muito maior para você. Talvez você está pedindo, ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto o quê? Pedimos ou? Então você está pensando e pedindo em algo e o favor de Deus está dizendo, vou fazer muito mais. Sabe por quê? Nós somos a geração do muito mais. Nossa, só 3, meu Deus. Vou falar de novo, nós somos a geração do muito mais. Põe para mim Romanos 5,17 que eu vou te provar que nós somos a geração do muito mais. Romanos 5,17. Olha o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, o quê? Reinou a morte. O que o texto diz? Muito mais. Diga eu sou. Não, com mais convicção, diga eu sou. Da geração do muito mais glória, muito mais revelação, muito mais recurso, muito mais unção, muito mais habilidade, muito mais portas abertas. Nós somos essa geração. É porque nós somos bons? Não, muito mais os que conquistam, os que recebem da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Então eu tenho declarado, eu faço parte da geração do muito mais. Muito mais Deus vai fazer, porque eu estou em Cristo, por isso é muito mais. Põe a mão no ombro do seu irmão, vamos fazer isso de forma profética, fecha os olhos mesmo, para valer, e fala, e ministra sobre ele, pelo menos por um minuto, muito mais. O que você vai ministrar sobre ele? O que está no teu coração, ministra mesmo, leva a sério isso. Quero ministrar na sua vida muito mais o que? Ministra aí agora, isso, as águas estão subindo, isso, vai ministrando com mais realidade, isso, muito mais, vamos dar um grito, 1, 2, 3 e muito mais. É isso que vai acontecer na sua vida nesse ano, muito mais revelação. Queria chamar o irmão do teclado aqui, para parecer que está terminando já. É o irmão ou a irmã? Terceira coisa que libera acesso para você. Eu deixei o último para dizer para você que esse é o principal de todos. Se você tiver ele, você tem tudo. A última coisa que eu quero falar para você, olha para cá, não converse. Tem muito mais revelação aqui. A honra libera acesso. Favor libera acesso. Mas tem uma coisa que libera acesso para você: o sangue de Jesus. O principal acesso que nós precisamos, ele é construído pelo sangue, como diz Hebreus, pelo vivo e pelo novo caminho, que foi feito através do sangue e do seu corpo. Muitas pessoas pensam que o bom da vida é almoçar, é ter acesso para almoçar com fulano, mas é porque elas não conheceram o acesso à presença do Todo-Poderoso. Eles ficam tristes e carentes, porque alguém não lembrou deles, porque eles queriam ter um acesso para entrar numa sala VIP, onde serve ali uma comida, porque está um fulano lá, mas mal eles sabem que já foi liberado um acesso para eles, a presença de Deus. Deus quer relacionar com você. Nós aceitamos às vezes condenações e culpa, porque não entendemos que o sangue já liberou o principal acesso. Qual o principal acesso que eu tenho? Todas essas coisas só aconteceram na minha vida porque foi fruto de que eu já tinha um acesso. É o acesso à presença. Aquilo que você constrói na sua vida, no seu quarto, o desejo que você tem no seu coração. Aí Deus diz: eu amo tanto você, você também me ama. Eu tenho visto seu coração. Seu desejo é ir para uma viagem como essa, como era o meu, eu vou te dar. Você quer ir num lugar conhecer? Vou colocar você para pregar. Sabe por quê? Porque o primeiro acesso foi liberado antes, e não é liberado pela nossa força. Eu quero usar com você uma ilustração do Velho Testamento. Não quero que você converse, por favor, porque é muito poderoso isso. A Bíblia diz que eu vou usar o exemplo do velho para mostrar para você algo. Você sabe que a presença de Deus é representada no Velho Testamento pelo tabernáculo, pela arca que colocava no tabernáculo. A arca da aliança representa o próprio Cristo. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, o sacerdote, na ocasião, Ofni e Finéias, tiveram um péssimo comportamento. Eles eram filhos do sacerdote Eli. Fazia tudo o que não poderia fazer, como filho de um sacerdote, eles faziam. Ao ponto de ter relações sexuais com garotas cultuais no templo, no altar, sem nenhum temor.
E eles saíram para a batalha contra os filisteus, diz a Bíblia. E eles pegaram a arca e colocaram na frente como se fosse um amuleto. Diz a Bíblia que eles perderam a batalha feio. Eli estava na sua cadeira, diz a Bíblia que ele estava acima do peso, e os filhos dele morreram, e quando ele fica sabendo da morte do filho, ele gangorra para trás, cai, quebra o pescoço e morre. A nora dele está grávida, o marido dela morre na batalha, agora ela perde o marido e o sogro, e ela estava grávida, ela dá à luz ali naquele momento, eles colocaram o nome da criança de Icabor. Foi-se a glória de Deus. E aí eles pegam aquela arca e levam para a cidade de Asdod, cidade dos filisteus, onde eles adoravam um Deus por nome de Dagom. Eles colocam a arca lá, no mesmo lugar. E no outro dia, quando eles iam prestar culto, a estátua de Dagom estava caída de frente da arca. Isso para representar que diante do poder do El Shaddai, toda obra do diabo vai ter que se prostrar. Não é você que tem que ter medo do diabo, de obra de macumbaria. Pelo contrário, é o diabo que teme a você, porque você tem a presença de Deus. É você que é temido, por isso que ele te resiste, porque é você que carrega o peso de glória. E aí a Bíblia diz então que eles assustaram, colocaram a estátua de Dagom no mesmo lugar, e no outro dia, porque essa imagem tinha corpo de peixe e rosto, cabeça de homem. No outro dia, diz a Bíblia, que ela não estava somente prostrada diante da arca, mas os pés quebrados e as pernas quebradas. Eles temeram muito. Isso também para mostrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. E diante do poder da presença de Deus, toda obra é desfeita. Não tem obra do diabo, não tem maldição mais que pode tocar a sua vida. Você está debaixo de uma aliança superior, a aliança de sangue. Diga glória a Deus. E a Bíblia então diz que eles assustaram e disseram: não queremos isso aqui. Eles falam o seguinte: vamos fazer algo. Quando uma vaca, tem um momento que ela deu à luz ao bezerro, ela pariu, ela não larga o bezerro por os primeiros dias a troco de nada, porque ela está amamentando e cuidando dele. Eles falaram o seguinte: vamos pegar a arca e colocar em cima. Se ela for em direção a Jerusalém, é porque nós vamos entender que esse negócio não é para ficar aqui. Assim eles o fizeram. E diz a Bíblia então que eles colocaram a arca em cima do carro e eles foram indo em direção, ignoraram os bezerros, ignoraram até mesmo a questão de natureza e foram, porque entenderam que era propósito de Deus, não era para eles ficarem com a arca. Eles foram. A Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Quanto tempo? 20 anos. Não se fala nada do que aconteceu na casa dele. Davi passa a perseguição de Saul, ele assume o trono. 2 Samuel capítulo 6, a palavra do Senhor diz que Davi então decide: é hora de trazer a arca de Deus para cá. E ele ficou sabendo, aonde que ela está? Está na casa de Abinadab. Ele falou: então vamos buscar. E a Bíblia diz então que Davi levanta um grupo de gente com todo tipo de instrumento, e eles vão buscar a arca de Deus. E a palavra do Senhor diz então, puseram 1 Samuel capítulo 6, versículo 1. Coloca para mim, desculpa, 2 Samuel. Puseram a arca de Deus num carro novo. 2 Samuel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Balaá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o que se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. O que Davi fez? Ele pôs a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Presta atenção, Davi quis imitar o modelo dos filisteus. Tome cuidado, obra de Deus é feita na dependência de Deus.
obra de Deus, você está liderando uma célula, você é líder em treinamento, você é discipulador, você é obreiro, esposo de pastor, esposo de obreiro, nós precisamos ter temor. As coisas de Deus é espiritual. Não queira fazer as coisas baseadas somente em coisas naturais, em habilidades. É porque você viu uma postagem de um cara que falou isso, que foi legal, aí eu quero fazer isso. Não é. Muitas vezes você vai ter que ajoelhar e orar, e Deus vai dar direções para você que às vezes não faz sentido. É como acaba um vinho e Deus manda encher de água. Faz sentido isso? Não. Como que alguém vai presenciar um milagre de vinho se ele está enchendo de água? É porque, presta atenção, Deus, Ele não opera com meios naturais como nós pensamos. Ele é espiritual. As coisas de Deus são espirituais. Se aqueles homens tivessem questionado, não faz sentido. Acabou o vinho, estou colocando água. Mas porque eles obedeceram a direção, eles experimentaram o sobrenatural. Tem coisa que não vai fazer sentido para você, mas você vai obedecer e o sobrenatural vai acontecer. Mas Davi fez o quê? Há menções de Davi consultando o Senhor? Não, o que Davi falou? Os filisteus trouxeram como? Num carro de boi. O que Davi fez? Vou trazer também. Cuidado para que você não queira imitar o modelo dos filisteus. É triste, mas os púlpitos de igreja hoje é carro de boi. Por quê? Porque fica imitando as pessoas lá de fora, lideranças lá de fora, que tem ferramentas boas para trabalho, para organização de eventos, de coisas. Pregação não, aconselhamento não, na hora de cuidar de pessoas não. Aqui você vai ouvir da boca dele a palavra que realmente transforma, cura, liberta. Aqui eu não ministro o que eu acho que é melhor. Aqui eu não falo, eu não encho esse púlpito aqui, sabe, de pensamentos, de estratégia. Aqui é dependência de Deus. O homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pai, o que o Senhor quer para essa localidade? Pai, o que o Senhor quer para essa célula? Pai, o que o Senhor quer para esse discipulado? Eu quero ouvir sua voz. É tempo, às vezes você gasta ali chorando diante de Deus. Mas alguns acham que, não, vamos fazer aqui porque é mais rápido. E a Bíblia diz então, que Davi está andando, e olha o versículo 4, passa para mim por favor. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estavam no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, de pau de faia, com harpas, saltérios, tamborins, pandeiro e com símbolo. 30 mil homens. Era muita gente festejando. Tinha louvor. Tinha louvor? Tinha. Tinha dança? Tinha. Mas Davi não entendeu que o que constrói a presença de Deus não é aquilo que o homem pode fazer. O que constrói a presença de Deus é o sangue. Tinha tudo, mas não tinha sacrifício. Não tinha sacrifício. E aí a Bíblia diz então, versículo 6, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Sabe o que significa a palavra usar? Força. Ele queria conduzir a presença de Deus confiado na sua força. Ele queria liderar confiado na sua força. E aí ele falou, não, eu dou conta disso aqui, eu sou acostumado, familiaridade, 20 anos na minha casa lá, pode deixar comigo. Quando chegaram à eira, os bois tropeçaram, ele segurou. E aí a Bíblia diz, versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por essa irreverência, e ele morreu junto à arca de Deus. Imagina aquela cantoria, aquela coisa toda, agora morreu. E a Bíblia diz que Davi se desgostou. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Peré-Uzá até o dia de hoje. Ele falou, meu Deus, não quero trazer a arca, não quero saber. E aí no meio daquele povo, tinha uma pessoa que se voluntariou para colocar a arca na casa dele. Quem que se voluntariou? Obed e Edom. Quando você vê uma pessoa assim, e você não vê nada na atitude dela, nem antes nem depois, a chave está no nome dela. O que esse cara fez no passado, para ele querer a arca? Nada.
Quem ela é ele? Nada. Aonde que ele aparece nesse primeiro momento? Como eu vou descobrir a relevância dele? Olha para cá. No nome. Obed significa servo. Edom, vermelho. Não fica legal, servo vermelho. Mas Edom também vem da raiz de Adam, que também significa sangue. Então, ele é servo do sangue. O servo do sangue guarda a arca na casa dele. E porque ele teve acesso, não confiado em usar na sua força, mas porque ele era servo do sangue, ele acessou a presença. Diz a Bíblia que em 3 meses, tudo que ele fez, prosperou. O que nós vemos hoje, é muitos jovens querendo prosperar, muita gente querendo ter dinheiro. Eu não sou contra isso, muita gente querendo prosperar. Prosperidade não é ter muitas coisas no seu nome, prosperidade é ouvir da boca de Deus: eu conheço você, eu sei quem você é, você é conhecido aqui. Prosperidade é ter realidade espiritual, é ter também recurso. Então, se você quer isso, faça como esse homem, busque a presença. Olha o que diz o versículo 8. Ficou a arca do Senhor, obrigado, em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Deus abençoou ele e toda a sua casa. 3 meses que ela ficou ali, 90 dias, na casa do outro ficou 20 anos, e nada aconteceu. Porque eu quero fazer esse apelo para você hoje, é uma noite muito profética. É porque Davi ficou intrigado. Por que ela ficou na casa de um 20 anos, e na casa de outro 3 meses? E esse cara prosperou, esse cara não morreu. A Bíblia não entra nesse detalhe. Aqui você pode pegar carona comigo se quiser. Se não fizer sentido para você, para por aqui, eu vou seguir. Eu creio que Davi foi estudar a vida dele. Davi foi falar: o que foi? O que esse cara tem? Aí Davi pergunta: não sei o que, da família dele. Não, ele é geteu, lá de Gade. Como que Deus realmente abençoou alguém que é da cidade de Golias? É porque é mostrar a graça. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Deus abençoou um cara desse. Aí Davi fala: mas não faz sentido. Aí Davi está pesquisando. Aí um servo dele, eu tenho por mim, chega: Davi, eu descobri qual que é o segredo. Davi falou: qual que é? Davi, da primeira vez, tinha louvor, tinha presença. Nada contra louvor, tá? Desculpa, tinha música. Música é muito de Deus. Louvor, muito de Deus. Tinha dança. Davi, o nome desse cara, o significado é que é servo do sangue. Davi falou: já entendi. Eu já entendi. O caminho que constrói a presença é o sangue. Por isso que você vai ver que a Bíblia diz que então Davi agora volta. Ele entendeu o modelo de Deus, coloca os levitas, faz um varal ali para eles, os 4. Mas a chave é: a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Davi parava e sacrificava um animal. O homem foi criado no 6º dia. Davi está dizendo: isso aqui não é mover de homem, isso é mover do cordeiro. O cordeiro precisa ser morto. Mais 6 passos. Um homem quer aparecer? Não, pode matar. E aí, ele percorreu 13 quilômetros, sacrificando bois e carneiro. O que Davi levou? A arca, primeira vez que tropeçou? Em boi. Se você não estiver disposto a sacrificar os seus atalhos, você não vai prosperar, você não vai avançar. Tem gente que quer atalho pela presença. Ou você tem disposição hoje de sacrificar os seus atalhos, ou você não vai ter o acesso à genuína presença. Davi colocou em cima de boi. Depois o que Davi teve que fazer? Sacrificar os bois. Por quê? Porque ele queria um atalho. Não tem atalho para multiplicação.
Não tem atalho para ter um ministério relevante. Não tem atalho para carregar uma presença. Não tem um atalho para se manter um coração aquecido. Não tem atalho para se manter firme durante 20, 30 anos, casado, fiel à esposa, honrando o Senhor. Não tem atalho. Você tem que ter disposição de sacrificar esses atalhos. Eu vou construir esse caminho através da presença. E essa presença não é construída confiado na minha força. Essa presença é confiada no sangue. Confiada no sangue. Olha o que o texto diz. Põe para mim, por favor. Olha, tem que ser precioso. Eu estou terminando com você. Então, versículo 12. 2 Samuel 6,12. Avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Mas olha o versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos. Quantos passos? Por que não 5 e 7? Por que 6? 6 passos, pode parar. O número do homem é 6. Foi criado no 6º dia. O que nós vemos, a idolatria do 666 é o homem no centro, porque eu posso fazer, eu sou o líder e tal, eu dou conta disso, tudo isso. Nós não exaltamos o homem. Essa obra não é de homens. O que constrói a presença não é um cara ungido que chega aqui, que é diferenciado, que toca. O que faz esse ministério crescer não é porque o pastor Fernando tem todas as habilidades e que veio de Goiânia e que andou com quem. Não é isso, essa obra não é de homens. Isso é obra do Cordeiro. Toda glória seja dada a Ele. Toda honra seja dada a Ele. Tudo que nós vamos construir, nós temos que olhar para trás e saber, não tem nada a ver comigo. Está vendo essa história do sangue? Ele entendeu, se Obed-Edom prosperou por causa do sangue, para eu construir um caminho de presença, eu preciso ter sangue. 6 passos, sacrifica boi. Davi, mas o boi é forte, ninguém sacrificava boi, principalmente naquela época. Boi era coisa de trabalho, de força. Davi falou: pode sacrificar, nós não confiamos na nossa força. Vocês não lembram que o nome de Uzá é força? O que aconteceu com ele? Então sacrifica a força. O que vai levar essa arca para lá, sem ter nenhuma tragédia, nenhum problema, não é o boi, é o sangue. E assim, foram 13 quilômetros andando, e ele olhava para trás, e tinha sangue. Davi entendeu que o que dá acesso à presença é o sangue. Se o sangue de animais teve poder na velha aliança, o que isso não tem hoje na sua vida? Irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai ter acesso para a presença de Deus num nível tão real, tão profundo. Isso vai começar hoje, vai começar um novo ciclo de presença de Deus agora. Mas isso não vai ser construído baseado na sua habilidade, nem em sentimento. Eu quero te fazer um pedido hoje, como se fosse um grito, um clamor da minha alma. Para com essa coisa de falar: eu não estou sentindo. Abandona isso, fica com a realidade do sangue. Vai para a sua célula e fala: hoje vai ter mover. Eu não estou sentindo, eu não estou pegando em nada, vai ter mover. Por quê? Porque nós declaramos: o sangue de Jesus já foi vertido aqui nessas vidas, e todas elas têm acesso à presença de Deus, porque nada além do sangue. O sangue já perdoou os meus pecados, já me curou meus traumas de infância, curou minhas feridas e me posicionou para ser usado por Deus como filho amado. Esse é o poder do sangue. Esse é o poder do sangue. Vocês vão crescer por causa do sangue, vão avançar por causa do sangue, vão multiplicar por causa do poder do sangue. É por isso que nós estamos aqui, para pregar essa mensagem. Qual a mensagem? O sangue é suficiente. O sangue é suficiente. O sangue constrói o caminho.
eu entro na presença, e eu entro lá, dia difícil, o diabo vem me acusar por um procedimento que às vezes eu tive com meu filho que não foi legal, uma postura no trânsito, alguma coisa que talvez você assistiu ou eu assisti, alguma coisa que desagradou, mas aí você vem, o que te qualifica não é sua força, não é o meu título. Eu chego diante dele e falo: Pai, eu apresento o sangue. Aí ele fala: acesso liberado. Toma da presença, bebe da presença, mergulha na presença. Os seus olhos são abertos. Pode ler que você vai ter olhos abertos para ver coisas que outros já leram e não viu. Você vai falar coisas tão simples, mas com tanta realidade. Porque quem te habilita? É porque você é diferenciado? Não, o sangue faz isso. O sangue coloca palavras na sua boca. O sangue faz você se apaixonar. O que você fez para não perder o coração? Ah, se fosse depender de mim, eu já teria perdido há muito tempo. Mas é o sangue que sempre traz de volta, me reposiciona na identidade de filho. Aí eu levanto as minhas mãos e falo: sou redimido, sou lavado, sou perdoado, sou justiça de Deus em Cristo, já fui perdoado e justificado. E quando eu vou falando isso, eu não estou exaltando a minha obra, o que eu faço, o que eu dou conta, se eu sou supervisor, quanto que eu acompanho, números que eu tenho. Eu estou exaltando a obra do Cordeiro. Cada ano eu estou andando e estou derramando sangue, eu estou andando e estou declarando sangue. Aí eu vou construindo um caminho da presença. Aí onde eu chego, a presença chega. Mas por quê? Porque o sangue me dá o maior acesso que um homem precisa. A presença de Deus é o sangue. Davi entendeu, é assim. Nós também entendemos. Feche os seus olhos onde você está. Os irmãos do louvor, suba aqui. Oh, Espírito. Oh, Espírito, como a nossa alma, como o nosso coração, ela clama por Ti, Senhor. Como nós queremos crescer nessa revelação, nesse entendimento de entender que o que constrói é o sangue. O Senhor está tirando culpa aqui hoje, condenação aqui hoje, traumas, feridas que você arrastou do passado, toques, abusos, palavras que foram liberadas. O sangue está passando sobre você hoje. O sangue tem poder para reposicionar você no lugar da aliança, no lugar do Filho, para receber glória, a presença de Deus, porque nada é mais importante do que o sangue de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu queria falar uma coisa para você, para finalizar. A mesma ferramenta que Davi usou para atalho, agora ele usa para sacrifício. Ele usou o boi, a força, para levar a presença. Foi morte. Agora ele fala: eu tenho que sacrificar os meus atalhos. Por que sacrificar atalhos? Porque tem gente que ele quer ter coisas, mas ele não quer construir um caminho com Deus. Mais do que Deus fazer na sua vida, Ele quer o seu coração. Ele quer você para Ele. Mais do que você anseia por Ele, Ele anseia por você. Ele quer ter você mais perto. Ele quer confiar coisas grandes em você. Isso é um caminho de construção, de entendimento, de clareza, que sai do campo de sentimento. Estou motivado hoje, estou sentindo algo. Ei, o ano é longo, a jornada é longa, vai ter momentos difíceis demais, vai ter surpresa no meio do caminho, e a única coisa que nos sustenta é saber que o sangue sempre vai estar disponível para nós. E a melhor coisa da vida é saber:
acesso liberado. Pode entrar pelo vivo e pelo novo caminho. Esse novo e vivo caminho que foi construído através do sangue. Vivo e novo caminho através do sangue. Feche os seus olhos, vamos ministrar um cântico.